Olá, galerinha! Estamos de volta com mais uma aula de Sociologia. Vocês já devem ter observado, né, que o título do vídeo, né, é o tema da aula de hoje, que é Sociedade e Religião, tá? E aí, gente, normalmente quando eu inicio uma aula, eu costumo dizer, né, por que aquele tema, por que aquele título lá, né, do vídeo, ele é um tema da sociologia, tá? E vocês já observaram que normalmente as ciências sociais, a sociologia, ela trabalha para desconstruir, né, para desmistificar algumas ideias, preconceito, né, acerca das relações sociais, culturais, políticas e também religiosas. Então a gente vai trabalhar nesse sentido, a gente vai trabalhar no sentido de desnaturalizar algumas questões. Por quê? Porque a religião não é algo natural, não é algo que nasceu conosco, tá? Não é algo, um ímpeto que a gente tem, né? E também não existe uma só religião. Por mais que a gente tenha a fé, por mais que a gente acredite em determinada religião, em determinado Deus, a gente precisa entender, né, que existe, né, milhares de religiões no mundo e ao longo da história, né? Todas essas foram construções sociais, né? Foram frutos da ação humana, né? Os profetas e tal é que escrevem seus livros sagrados, que escrevem os livros sagrados. Então, não é que a professora está dizendo que não existe um Deus ou que não exista uma religião correta. Possa ser que exista, mas também a gente não tem como provar. Tudo é uma questão de fé, né? E fé vai de cada um, vai de cada sociedade. Fé acredita quem quiser, a gente não pode obrigar o outro a acreditar, né? E é uma coisa comum das sociedades, né? Quando eu falo que é comum, não quer dizer que é natural, tá, gente? Quer dizer assim o seguinte, se a gente observar os primeiros povos que habitaram, né, o planeta Terra, os primeiros povos não tinham religiosidade, não tinham uma relação com a espiritualidade. Isso foi construído posteriormente. Mas, né, isso também a gente percebe que isso é comum, né? Se observarmos desde a antiguidade, né, a gente vê que os egípcios, os mesopotâmicos, né, os gregos, os romanos, eles possuíam religião, não é? E cada uma religião diferente da outra, porque as sociedades são diversas, né? Então existem, eu não sei mais essa conta, mas pelo menos existem mais de 5.000 religiões no mundo, tá? Pelo menos. Isso eu sei que hoje tem bem mais religião. Mas a sociologia, ela encara a religião enquanto uma instituição social, que é algo que é comum às sociedades e que estabelece um determinado controle, né, sobre essa sociedade. Quando eu falo que estabelece um determinado controle, é que ela, né, tem regras que as pessoas seguem. E se nós observarmos ao longo da história, nós vamos ter vários exemplos de como a religião, ela exerceu um domínio sobre determinado povo. Então, é por isso também que nós, né, sociólogos, que a sociologia, ela encara a religião como uma instituição social comum e que gera controle sobre essa mesma sociedade, tá? Primeiro também, antes da gente aprofundar o tema sobre religião, vocês devem saber, ou pelo menos já ouviram falar, que a origem do termo religião vem da palavra religare, tá? Que significa algo em torno de ligar o humano ao sagrado, tá? Então, falar de religião tem a ver com falar sobre essa questão do humano e do espiritual, tá? Entre o ser humano e a espiritualidade. E também, quando a gente fala em religião, a gente está falando propriamente de cultura. Eu não falei que a religião ela é fruto, né, de uma construção social? E vocês sabem que cultura é tudo que é produzido pelo ser humano. Então, na verdade, falar de religião é falar de cultura, né? E vocês também estudaram comigo, quando a gente falou sobre cultura, que todos os povos possuem cultura, né? E que as culturas não são nem melhores nem piores, são diferentes. Então, se nós observarmos, cada povo, cada sociedade criou, né, sua própria religião, né? Então, é por isso que nós temos tantas religiões no mundo, porque cada religiosidade é fruto de uma cultura específica. Se nós chegarmos para os povos indígenas, nós vamos ver um determinado tipo de religiosidade. Se nós chegarmos lá
No Oriente Médio, nós vamos observar outro tipo de religiosidade. Na África, outro tipo. Então, assim sucessivamente. E aí, o sociólogo Geertz, ele fala que religião, na verdade, é um sistema de símbolos que provocam motivações fortes e duradouras para os indivíduos. Então, normalmente, assim, a religião, ela contribui para que os povos, né, para que as sociedades, para que os indivíduos, né, eles se sintam motivados a alguma coisa, né? Então, você precisa agir de determinada forma porque você vai ter o reino dos céus ou porque você vai ser recompensado por Deus e tudo mais. Então, a religião, já falei para vocês que ela é uma instituição social, que ela exerce um padrão de controle na sociedade. Por quê? Porque se você não age de acordo com a religião que você diz que possui, né, provavelmente você vai sofrer algum tipo de coerção, né? Ou você pode ser expulso daquela igreja, ou você não pode não ser bem visto em determinada sociedade, né? Uma sociedade que tem, digamos assim, uma concepção, uma raiz religiosa muito forte, né? Ela acaba colaborando para que aquele padrão moral, né, seja generalizado para toda a sociedade. E aí, se você se coloca de fora desse padrão, né, você é mal visto. Então, você pode também sofrer alguma sanção, né, sofrer alguma coerção, né, ser mal visto, ou seja, e se você não seguir, você pode pagar por isso, né? E aí, também existem outras reflexões acerca da religiosidade, do fenômeno religioso, né? Que é algo também que incentiva o ser humano a superar a sua condição enquanto humano, né? Enquanto natureza que se acaba, que tem fim, né? E, ao mesmo tempo, né? Se abrir a algo que supera, que o engloba, tá? Isso é uma outra concepção trazida pelo sociólogo francês chamado Jean Bachelet, viu? Então, gente, espero que vocês tenham entendido esse apanhado sobre os conceitos de religião, tá? E aí eu vou trabalhar para vocês, com vocês, as ideias de religião que foram, digamos assim, trazidas ou foram trabalhadas, foram abordadas pelos sociólogos clássicos, tá? Ou pela sociologia clássica. A quem eu estou me referindo? Estou me referindo a autores como Auguste Comte, estou me referindo a Emile Durkheim, estou me referindo a Max Weber e a Karl Marx. Cada um desses, eles tinham uma concepção própria sobre o que era religião, sobre, né, a ideia de religião e sociedade, tá? Auguste Comte, por exemplo, ele não via a religião, né, como algo lá muito avançado. Ele via algo como algo primitivo. E aí ele imaginava que as sociedades iriam evoluir, né, aquela ideia de progresso que a gente já estudou, e nessa evolução, o ser humano iria abandonando, digamos assim, esse estado religioso, ao qual ele chamava de estado teológico, e os seres humanos eles iriam avançar para outros estados, que seriam primeiro o estado metafísico, que seria o momento, né, em que vigorava o pensamento mais filosófico, até que os seres humanos iriam atingir o estado positivo, né, em que o ser humano iria acreditar na ciência e não mais na religião. Então vejam que a visão positivista de Comte colocava lá a religiosidade numa primeira etapa, né, da evolução humana, ou seja, uma etapa bem inferior, bem primitiva. Ele via isso, sei lá, como os povos antigos, né, que tinham a religião como centro de todas as explicações sobre o universo, tá? E esse é o pensamento de Auguste Comte. Já para Emile Durkheim, a religião ela era uma instituição social, né, que era geral a todas as sociedades, né, que exercia controle e tudo mais, e que para ele uma das principais funções da religião era, digamos assim, de natureza moral. Ele achava que a religião ela contribuía para manter a coesão social, a união entre as pessoas, digamos assim, estabelecer ou assegurar a estabilidade social, né? Ela era geradora de ordem, né? Porque esses sentimentos morais, né, que é compartilhado pelas pessoas que participam de uma religião, acabava unindo as pessoas e isso poderia garantir a ordem social, né? E era o fundamento moral das sociedades. Observaram?
Para Durkheim, religião era, digamos assim, servia para manter a coesão da sociedade, a estabilidade, a ordem, tá? Já para Max Weber, a situação era um pouco diferente e eu poderia dizer assim que se assemelha também um pouquinho ao pensamento de Auguste Comte, porque ele acreditava que a religião ela estava em declínio, que ela já teve um processo mais de ascensão, digamos assim, de auge, mas que estava em declínio. Por quê? Porque a sociedade moderna ela estava avançando para um processo de desacreditar em mitos, em coisas, né, digamos assim, nessa esfera, e que o processo que ele chamou de secularização, né, que seria um processo de uma sociedade mais racional, fazia com que o domínio religioso ele entrasse em decadência e que, digamos assim, avançasse a esfera do profano ou, né, da racionalização, certo? Já Karl Marx encarava a religião de forma diferente. Karl Marx, ele digamos assim, autor de uma célebre frase que diz que a religião é o ópio do povo, né? O ópio seria uma espécie de droga que entorpecesse, né? E aí o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a religião é responsável pela alienação dos indivíduos, no caso, na estrutura de produção da sociedade. Então, na verdade, assim, é como se a religião contribuísse para que o trabalhador não se enxergasse trabalhador, para que o trabalhador não reconhecesse que ele é o produtor da riqueza, né, que ele aceitasse as condições que estavam, né, porque ele teria que pensar numa sociedade futura, que ele não se revoltasse, que ele tivesse, né, um espírito mais calmo, porque isso daria a ele uma condição melhor numa outra esfera, num outro mundo. Então, na verdade, para Karl Marx, a religião não era bem vista, né? Era, digamos assim, um espaço para alienar as pessoas das suas condições materiais de vida. Então, para Karl Marx era negativo. Lembre-se dessa frase, a religião é o ópio do povo. Essa é a frase de Karl Marx, tá, gente? Então, sobre os autores clássicos, eu acho que esses são os principais, tá? Que vocês precisam lembrar. Tem outras questões também que a gente precisa discutir sobre a religiosidade, tá? E aí, como nós estamos num outro momento social, na contemporaneidade, né? Esse momento que é caracterizado por um tempo de globalização, né? É importante destacar algumas questões. A globalização, você já sabe que ela contribui para hegemonizar, para tornar, digamos assim, padrões únicos dentro da sociedade. Por quê? Porque cada um vai tendo contato com a cultura do outro, né? Um vai estabelecendo uma ligação com o outro e acaba que se padroniza muitas vezes padrões comportamentais, né? Culturais, de moda, alimento, várias outras questões. E aí, nesse sentido, a religião, ela teria um espaço de resistência. Por quê? Seria um espaço de resistência porque era um espaço que irá conferir identidade a determinados grupos sociais. Porque, apesar de estar se padronizando determinados comportamentos, culturas e etc., né, a garantia, né, de permanência de algumas religiões fazem com que determinados grupos se identifiquem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, na sociedade hoje em dia, a gente vê que existem diferenças e muitas vezes essas diferenças são marcadas pelas perspectivas religiosas, né? Vocês imaginem um indivíduo que nasceu no Ocidente, imagine seja um cristão católico e imagine um muçulmano, né? Já dá para ver que são diferenças bem significativas, se nós observarmos já só a olho nu, né? Imagine outras questões também. Então, a religião seria um espaço de conferir identidade a determinado povo, né? E, digamos assim, também é importante destacar, nesse momento de globalização, como as religiosidades, como as religiões, elas têm avançado sobre os meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação de massa, né? Hoje em dia as pessoas não precisam necessariamente estar dentro de um
templo sagrado, dentro de uma igreja, para poderem ter acesso a determinadas concepções, né, e compartilhar suas crenças religiosas, né. Vocês veem que tem missas sendo transmitidas, tem programas de TV, na verdade tem, principalmente aqui no Brasil, a gente vê que houve uma ascensão muito grande, né, das religiões neopentecostais na esfera dos meios de comunicação de massa. Então, tem religião que comprou determinada rádio, na verdade, que é dona de TVs, né? Então, só para vocês terem uma dimensão de como as religiões, elas também se propagam por meios de comunicação de massa, né? E aí elas ainda se tornam ainda mais presentes nas sociedades atuais, né? Nas sociedades contemporâneas. Bom, dito isto, também existe um fenômeno recente, né, que está sendo trabalhado pelos sociólogos, que ganhou o título de fundamentalismo religioso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas o fundamentalismo religioso, ele foi reconhecido enquanto um fenômeno recente. E o que é isso, né? Parece um nome meio estranho, mas de acordo com o sociólogo Anthony Giddens, na verdade, é quando as pessoas, né, determinados indivíduos, grupos sociais, eles aderem a determinados valores e crenças e eles têm um entendimento literal dos seus livros sagrados, dos seus valores, das suas crenças. E não só isso, né? Eles querem impor esses valores, essas crenças, né, que eles entendem literalmente nos seus livros sagrados, para o restante da sociedade. Então, eles querem impor essa leitura de mundo para o restante da sociedade. Então, eu vou tentar explicar de uma outra forma, tá? Cada religião possui uma crença diferenciada, certo? Quando você não aceita, quando você quer que o outro aceite sua visão, seus valores, suas crenças como sendo o correto para toda a sociedade, isso é o fundamentalismo religioso. Vou dar um exemplo. Tem gente que entende que na Bíblia, né, tem religiões que entendem que na Bíblia criminaliza as pessoas, ou criminaliza, estou utilizando uma expressão mais pesada, mas que a Bíblia, né, e que Deus discorda das pessoas que são LGBTs, lésbicas, bissexuais, transexuais e tal. E aí, o que ela faz? Ela age de forma preconceituosa com os LGBTs, né? Muitas vezes de forma violenta, né? A não aceitar a pessoa no mesmo espaço, a negar direitos, né? A agir com violência mesmo, tô falando violência física também. A ser preconceituosa. Por quê? Porque a sua religião diz que isso não pode. Então, isso é um fundamentalismo religioso, tá? Por exemplo, o debate na educação nos últimos anos foi marcado, de alguma forma, pelo fundamentalismo religioso. Então, esses religiosos muitas vezes chegaram à política enquanto deputados e começaram a formular leis que proibiam o debate de gênero, que é um debate científico, que é um debate atual, né, nas escolas. O debate de gênero, não é ideologia de gênero, como eles querem dizer. E aí, porque eles querem reforçar um padrão de comportamento masculino e feminino, né, de acordo com seus valores religiosos. Então, isso também é fundamentalismo religioso, certo? Então, o fundamentalismo religioso é calcado nisso. Seria mais ou menos assim: eu comecei a fazer uma dieta, e aí, de acordo com a minha dieta, eu não posso comer biscoito. E aí eu chego em sala de aula e digo para todo mundo, né, que também vocês não podem comer biscoitos. Tentando fazer uma metáfora dessa forma. É como se eu colocasse a minha escolha religiosa como sendo geral para todo mundo, né? E aí isso não pode, né, fazer essa generalização, porque isso implica, né, do que a gente chama de fundamentalismo religioso. Vou dar outro exemplo. O nosso estado, teoricamente, é um estado laico. É um estado que não é pautado pela religião, né? Que aceita a diversidade religiosa, que respeita as diversas religiosidades.
Mas a gente vê em todos os espaços públicos, às vezes, uma cruz gigantesca, né? Como tem na Alésia, né? Que é a Assembleia Legislativa, né? Dos deputados aqui de Sergipe. Vocês chegam em qualquer espaço público, vocês vão ver alguma imagem religiosa, principalmente cristã, porque a maioria do nosso povo, né? Do povo brasileiro, é cristão, porque foi, digamos assim, aculturado, né? Foi colonizado por povos também cristãos. E aí, gente, a gente muitas vezes, né, diz que o Estado é laico, mas não respeita essa laicidade. Eu já mencionei na outra aula também, numa outra aula sobre gênero, sexualidade, identidades, né, um caso que aconteceu recentemente. Uma menina foi vítima de estupro, aliás, era vítima de estupro desde os 6 anos pelo tio. E essa menina engravidou aos 10 anos de idade. E o Estado permite que em casos de... Permite não, é legal isso, né? O Estado que em casos de em caso de estupro, em casos de risco para a gestante, em casos de bebês anencéfalos e alguns casos específicos, né? Que as mulheres elas podem abortar a criança. E aí, de acordo com a legislação, essa menina poderia realizar o aborto, né? Dentro do sistema de saúde. E o que foi que alguns religiosos fizeram? Foram para as redes sociais, foram para a frente da casa da menina, foram para a frente do hospital para inviabilizar essa questão do aborto. Por quê? De acordo com a concepção religiosa dessas pessoas, o aborto é crime. Então, elas adotaram a sua concepção religiosa, mas não queriam só para elas, né? Elas queriam impor para outra pessoa, mesmo sabendo, né, que isso é legal, ou seja, não é um crime. Aborto não é crime nesses casos, aqui no Brasil, tá? Então, é como se você quisesse impor a sua concepção, seus valores, suas crenças para uma outra pessoa. Então, uma menina de 10 anos, vítima de estupro por 4 anos, foi chamada de assassina, tentaram inviabilizar o aborto dela, etc, etc. Então, estou dando um exemplo de como se manifesta o fundamentalismo religioso, certo? E aí tem vários outros exemplos. E aí, outra dimensão que eu gostaria de destacar aqui para vocês, já que eu falei de fundamentalismo religioso, eu também vou abordar um outro aspecto para a gente ir finalizando a aula de hoje, tá? Que também é um aspecto da contemporaneidade, mas que muitas vezes a gente fica um pouco confuso, que a gente às vezes estabelece algum preconceito também religioso. Que muitas vezes também a gente encara algumas religiões, principalmente as religiões islâmicas, como religião de terrorista, tá? E aí, gente, o fato de que algumas crenças, algumas religiões tenham grupos terroristas, não significa que a religião é uma religião terrorista, tá? Apenas que algumas pessoas têm reações fundamentalistas, tá? Então, o fato de alguns evangélicos irem lá tentar agredir a menina, dizer que ela é assassina e tal, né? O fato dela fazer isso não diz que a religião toda é uma religião de fundamentalista. O fato de, por exemplo, terem islâmicos que tenham lançado, né, bombas no avião e arremessado aqueles aviões nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, não quer dizer que a maioria dos islâmicos são terroristas. Pelo contrário, assim, tipo, esses grupos são grupos diminutos, né? São grupos radicais, são grupos fundamentalistas. Então, é importante a gente destacar e também desfazer alguns mitos. Que todas as religiosidades, elas precisam ser respeitadas. Todas, tá? E que hoje em dia, inclusive, a gente tem legislações que garantem, né, isso, né, contra a intolerância religiosa. E quando a gente pensa especificamente o caso da religião no Brasil, a gente precisa pensar sobre, né, os diversos povos que contribuíram para a formação do nosso povo. Então, a gente é resultado do processo de colonização portuguesa, mas não só. A gente já tinha os habitantes aqui originários, que são os indígenas. Nós tivemos também, né, uma população gigantesca que foi, digamos assim, forçosamente trazida para cá, né, a diáspora forçada, que foram os negros que foram escravizados e também trouxeram consigo sua cultura, sua religiosidade. Então, nós somos formados pela junção desses povos e esses povos têm referências religiosas diversas, tá? E aí a gente vê que quando há uma manifestação
dessa diversidade cultural que existe no nosso país, ainda é vítima de preconceito e de intolerância, que é crime, viu, gente? Terreiros que são, digamos assim, que tocam fogo em terreiro, pessoas que são apedrejadas, né, que são discriminadas em razão da sua religiosidade. Então, isso é algo que não é mais, aliás, não é aceito no nosso país, mas que ainda é fruto de uma concepção, né, fundamentalista, que a sua religião é a correta e que você deve impor a sua religião correta para as outras pessoas, tá? E quando eu falei que existem milhares, né, de religiões, falei mais de 5.000 religiões, aqui no nosso Brasil nós temos diversas religiões, várias religiões de matriz africana, várias religiões de origem indígena, várias religiões de origem, digamos, ocidental, europeia. Então a gente precisa, né, entender que isso é fruto de todas as sociedades e que a gente precisa respeitar as concepções, as visões religiosas, as crenças de todas as pessoas, seja elas quais forem, né? Porque a gente pode escolher para a gente não pode escolher para o outro, né? E isso é fruto da sociedade, isso é uma construção social. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham expandido essa visão sociológica, né, sobre a questão religiosa. E quaisquer dúvidas que houverem, podem realizar perguntas, podem enviar mensagens que eu estarei disposta a ajudá-los. Então, tchau, tchau, até a próxima!